Olá, bem-vindos a mais um episódio Voz Literária, podcast que dá voz aos livros e aos escritores. Hoje nós vamos falar sobre uma literatura que conecta o ser humano à natureza, à ciência, à sensibilidade, à palavra, à vida cotidiana. Nossa convidada de hoje é Gisele Angélica de Souza Lousada, que é bióloga e doutoranda em educação pela Universidade de Brasília. Gisele tem uma trajetória marcada pela integração entre ciência, educação e compromisso socioambiental. É autora do livro infantil Cata Caju, uma história que nos lembra que a literatura pode nascer do chão e florescer nas mãos das crianças. Antes de começar a nossa conversa aqui com a Gisele, eu quero agradecer ao apoio, ao patrocínio do Colégio de Curso Gauss, que é o colégio que, assim como nós, acredita no poder transformador dos livros e da leitura. Gisele, primeiramente, bem-vinda aqui ao podcast Voz Literária. Obrigada, Thay. Que bom. É um prazer estar aqui com você, uma referência. E vamos lá, começar o bate-papo. Muito bom. Gisele, você é bióloga, não é isso? Bióloga. Pronto. E você gosta muito de trabalhar com temas relacionados à natureza, né? E, basicamente, eu trabalho com a natureza. Com a natureza. Com recursos naturais de forma geral. Certo. E como que essa questão da natureza entrou na sua vida e na sua formação aí como educadora, pesquisadora? Ah, não, desde a infância. Minha infância foi aqui, né? Uhum. Santa Rita, Formosa do Rio Preto. A adolescência foi em outro estado, mas toda a infância foi aqui na região oeste, tá? E aqui a gente tem rios, né? E todo cerrado para servir de imaginação e criatividade, tá? Verdade. Então, é o seguinte, quando a gente era na infância, as brincadeiras era fazer piquenique, né? Era coletar alguma fruta, que aí deu inspiração para o livro, Uhum. entendeu? E você falou aí dessa infância, né? Que eu também curti muito essa infância, sou aqui também do Oeste, Bom Jesus da Lapa. Essa infância na rua, né? Brincando ali com terra. Hoje mesmo eu estava brincando no trabalho, uma pessoa levou a manga inchada, a gente estava comendo manga inchada Boa! com sal. Tinha, né? Olha só, tem uma passagem bem interessante que, como Formosa do Rio Preto tinha rio, na passagem de voltar para casa tinha um terreno baldio que hoje é a Câmara Municipal, que tinha um monte de pés de manga espada. Menina, a gente chegava do rio com fome, parava ali e ficava jogando pedra para derrubar manga e sair correndo para ir para casa. E é engraçado, né, como isso fica na nossa memória. E quando a colega levou essa manga, assim, eu falei, nossa, isso aqui tem sabor de infância, tem sabor da minha infância. E eu queria te perguntar como é que você vê, você que tem uma filha, sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 9. 9 anos. Eu tenho um filho de 10 e um de 7, né? Como é que você percebe que essa infância hoje deles, que hoje já tem um acesso maior à tecnologia, não brinca tanto na rua, como é que você acha que a gente pode conseguir inserir essa importância, né, da natureza com os nossos filhos? Olha, é interessante, eu estava discutindo isso com alguns amigos, porque antigamente a gente tinha toda uma rede de apoio. A gente tinha vizinho, a gente tinha avó, tinha mãe, tinha amigos que davam aquele suporte. Então, a criança ficava na rua e, quando ficava muito tempo fora, alguma vizinha trazia para dentro de casa, trazia para almoçar, enfim. Você praticamente ficava na rua, assim, depois da escola, né? Cumpria as obrigações e depois ficava ali na rua fazendo... E uma hora chegava a hora de fazer atividade em casa, enfim. Mas as crianças, a gente tem uma falsa noção de segurança, de proteção. E isso já é identificado, que a gente cria as crianças em uma bolha. Já é relatada pela ciência, entende? Que são obstáculos para acesso à natureza. Ou porque tem bicho peçonhento, entendeu? É um risco, é sempre riscos, né? Então, é a percepção errada do que é risco, tá? Porque Pronto, é interessante pensar também que a ausência da natureza também já tem relatos na literatura que cria-se um déficit de deficiência da natureza. A gente tem mania de sempre rotular, né, como algumas doenças, assim, mas o fato é que a natureza, a interação com a natureza te dá
um restart, um Dá uma reequilíbrio. paz, né? Isso. Então, quando a gente tem a criança brincando na natureza e a gente pensa que natureza é um ambiente fechado, uma mata fechada, com vários riscos. Não, a natureza é trabalhar com elementos da natureza. Semente, uma folha, terra. Certa vez eu vi uma pessoa que ela foi fazer uma dinâmica de educação ambiental e para a criança não se sujar, ela colocou luva. Então, é um pouco de contrassenso, entende? Sim. Como é que você quer fazer uma atividade com a natureza e a criança não pode se sujar? Então, é trabalhoso, exige uma atenção maior, um cuidado maior, né? Mas não quer dizer que você tem que excluir. A gente vê vários memes na internet, né, que as mães falam assim, é melhor esse menino na escola do que ficar aqui em casa bagunçando, fazendo isso. Então, a gente fica brincando e dizendo que é meme, mas no final das contas a criança precisa ter esse contato com a natureza. Eu estou desenvolvendo um trabalho em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente aqui, que é justamente minha tese, que é justamente trazer elementos da natureza, como trazer elementos da natureza para a sala de aula. E isso liga também com a literatura, você que vai falar um pouquinho aí sobre o seu livro, Cata Caju, de que forma também a literatura entra nessa questão de educação da natureza ambiental, como é que você vê isso? Olha só, quando você traz esses elementos da natureza, a criança começa a criar, imaginar. Então, eu trabalho com sementes voadoras. Eu tenho um outro livro chamado Sementes Voadoras, tipo Pau-Jaú, né? Gonçalo Alves. Então, as sementes parecem helicóptero, tem como se fosse hélice. Então, eles se divertem. Então, a natureza é lúdica, tá? Então, quando você tem essa ludicidade com a criança, você, naturalmente, ela cria histórias. Uma vez eu estava lendo sobre a questão das fábulas, né? A importância das fábulas para a formação do imaginário infantil e para a preservação também dos animais, né? Porque as fábulas, de uma forma simples, assim, é aquela história em que você traz animais que conversam, né? Personifica isso, os animais, né? Ou as árvores, ou os elementos da natureza. E aí a criança passa a ter um outro olhar sobre aquele animal, né? E eu achei isso bastante interessante, né? Que realmente acontece. Deixa eu dar um spoiler de um dos resultados da minha tese, que foi aqui em Barreiras. Tem uma criança que ela adorava desenhar monstros. E todos os desenhos que a gente foi pedindo, ela foi pedindo monstros. Aí um dia eu falei assim, vem cá, você não tem como, né? O que esse monstro faz? Ele disse, você não a atividade era desenhar o que ele acha da natureza, né? E aí ele desenhava sempre um monstro. E eu disse, professor, eu adoro monstros. Eu falei, legal. Mas esse monstro não pode defender uma natureza? Aí ele começou a parar e falou assim, E eu falei assim, então, pronto, como é que nós vamos fazer para esse monstro defender a natureza? Ele disse, tia, então eu acho que eu vou desenhar umas árvores. Aí ficou o monstro na tela de frente e as árvores de fundo. Foi super interessante. E a partir disso ele começou a desenhar a natureza de outra forma. Os personagens que ele ama dentro de um ambiente de conexão. Ou seja, a gente estava começando a trabalhar a conexão. Porque o que é conexão? Conexão é um estado psicológico, de sentir-se ligado a. Certo. Então, quando a gente... essa é a base da minha tese. Então, é trabalhar a conexão com a natureza através de sementes nativas do Cerrado. Então, eu trouxe várias atividades para as crianças para trabalhar. Brincamos de bolinha de sabão e sementes que voam. O lúdico da bolinha de sabão saía voando junto com as sementes, que parece pluma, como a paineira. Então, a gente desenvolveu várias oficinas para que a criança começasse a entender e a gostar e a criar. Porque a gente sempre aprendeu que para a gente cuidar, a gente
a gente conhece para depois cuidar. Sim. Não, tem que conhecer para cuidar, não. A gente tem que dar valor para cuidar. E esse valor não é monetário, é um valor afetivo. Entendeu? Então é o seguinte, eu criei um valor. Estou tentando criar um valor com as crianças a partir de sementes nativas. Entender que a natureza ela é importante, que a natureza tem uma função. Entendeu? Entendi. Então, na literatura já diz que a conexão ambiental conta com 75% desse valor afetivo junto, e 30% é conhecimento. Então, quando você conversa, relatar sobre algumas atividades de infância, como comer manga, entendeu? Não é a manga em si, entendeu? O ato de comer a manga não é aquilo que fez relembrar o cheirinho. Isso. Então você usa todos os seus sentidos para acessar uma memória lá atrás. Aí você dá aquele calorzinho, aquele conforto, né? Verdade. Entende? Muito interessante. E eu queria saber agora como é que foi a sua relação, como é que está sendo a sua relação com a escrita, né? Você que está escrevendo livros, como é que começou isso, como é que isso se deu, como é que isso está caminhando? Posso ser sincera? Pode. Que a minha orientadora não veio. A escrita foi como se fosse uma fuga. Então, eu estava aqui escrevendo meu projeto, tendo que entregar a prazo na universidade, e eu disse, como é que eu fazia isso? Pronto, aí surgiu o primeiro livro, entendeu? Aí eu estou aqui, se o cérebro quer desligar, ele está querendo desligar. E eu falei assim, não, ao invés de desligar, vamos fazer uma outra atividade prazerosa. Entendi. Então, vamos escrever. E aí eu fui escrevendo. Esse livro, especificamente, eu escrevi com uma prima minha, que eu amo de paixão, que é a Fabiana Corado. Então, a gente viveu isso aqui, lá em Santa Rita. A gente não é uma descrição de alguém que fazia isso. Não. A gente tinha uma galera na rua. Então, num determinado dia, juntava-se todo mundo, adultos, menino, cachorro, papagaio, juntava todo mundo dentro de um carro. E todo mundo ia catar caju na fazenda de alguém. A gente passava o dia. E a gente desenvolvia técnicas para aumentar a bacia que a gente tinha. É justamente a história do livro. Você pode mostrar o livro aí pro pessoal aqui, ó. Então, a gente, olha só, eu vou só... O nome do livro é Catar Caju, né? Catar Caju. Então, a gente tem, deixa eu só... Aqui, ó. Tem uma página que a gente colocava, ia menino na caçamba do carro. Eu sei que hoje não é permitido, mas na distância era curta, né? Podia. Então ia todo mundo ali e era uma diversão. Era uma alegria. Chegava no fim do dia, os meninos estavam com nódoa de caju, assim, aquelas coisas pregando em tudo quanto é lugar, porque nem sempre tinha uma beirada de água. E Santa Rita é legal, porque tem a ilha dentro da cidade. E aí, então, assim, para quem sabia nadar ou tinha mais coragem, atravessava a ilha e catava lá. Então, por isso que quando eu lancei o livro, eu lancei primeiro em Santa Rita. Porque é a memória de Santa Rita, né? E aí fiz o lançamento lá, e aí até a gente fez na Câmara de Vereadores, e aí até o presidente falou que existe um projeto de revitalização de plantios de caju lá na ilha. Não certifiquei, é o que ele disse, né? Mas achei, só dele dizer assim, não, olha, já tem um projeto da secretaria para fazer essa memória, assim, deixar viva essa memória, sem falar que quando a gente começou a falar, várias pessoas começaram a contar como é que era. Então a gente pegou também depoimento de pessoas. As nossas tias, as tias dela, né? Porque meus parentes são todos de fora, as tias dela começou a contar as histórias de como ela vendia água de caju para fazer licor. Olha aí. Era muito, assim, eu só tive noção do que era realmente a potência dessa memória quando ela virou para mim, a minha Fabiana virou para mim e falou assim, Gi, nós vamos gravar um videozinho com a minha tia. Ela é da cultura popular, trabalha com
com reisado. Então, ela tem uma história muito legal para contar. E a gente gravou o vídeo. Ah, obrigada, Tia Cileide. Foi joia. Entende? E foi muito legal. E aí você vai ver que muitas pessoas se emocionaram com isso. E aí me deu mais inspiração para fazer outras memórias de infância. Entendi. Mas esse foi seu primeiro livro? Não, esse é o segundo. É o segundo. O primeiro livro chama-se Sementes Voadoras. Esse livro está disponível para venda? Como é? Tá. Esse eu não me certifiquei se ele já está disponível na Amazon, mas o outro já está. Tá. E aí, nesse primeiro livro, eu coloquei sementes de cerrado. Então, e são sementes voadoras, então a criança pode brincar. Então, é um livro interativo. É sensorial também que chama, né? Às vezes, quando tem ali que você... Eu acho que esse catacaju tem muito desse sensorial, mesmo que ele não tenha elementos, mas só de você lembrar, a lembrança é sensorial, né? Aquela questão... Você lembra do cheiro, você sente do gosto, você lembra da sensação. Então, isso é muito legal. É rico. E rico. E potente. Isso. E traz para as crianças de hoje essa experiência, né? Que dificilmente elas têm hoje, né? E como é que você percebe isso? Você que dá aula, como é que você percebe? Como as crianças recebem isso? A gente tem uma experiência já com o livro. Achei fantástica. No dia do lançamento, a gente fez tipo um spoiler, e aí uma professora, perdoe, mas eu não lembro o nome da professora, ela fez uma atividade com as crianças e tirou e mandou pra gente. Lindo, rico. Ela fez uma árvore de caju, com vários cajus, e aí começou o jogo. Eu achei fantástico, eu fiquei tão orgulhosa, porque é um reconhecimento do trabalho que você fez, entende? Com certeza. Então, achei muito legal. Então, o catacaju ainda não tem disponível... Online. Online, só com você. Mas com você a pessoa consegue comprar? Adquirir o livro? Sim. Confesso que não é comigo mesmo, é com a Fabiana. Ela é da parte comercial. Mas eu vou deixar o seu contato lá. E aí você, se tiver interesse, né, manda mensagem lá para você. E os depoimentos dos adultos, então, devem ser mais fantástico ainda, né? Quem viveu realmente essa experiência aí. No dia do lançamento, a gente pediu para uma amiga, e assim, todo mundo muito querido, acolhedor lá em Santa Rita, né? E teve uma amiga também de infância que preparou o roteiro, uma irmã preparou o roteiro e a outra apresentou como cerimonialista. E aí... eu falei para elas assim, eu falei assim, gente, olha, a gente é tão divertida, tão leve, tão dinâmica, não pode ser um cerimonial extremamente estruturado, fechado. Vamos fazer um negócio mais dinâmico, mais divertido, mais acolhedor. E aí foi fantástico, porque aí eles foram contar as histórias de infância, a cerimonialista começou a interagir também com o público, interagir com a gente, lembrar de coisas da infância, lembrar da nossa... eu não posso dizer ancestralidade, mas as nossas raízes, que é pai, mãe, que influenciaram a nossa construção da subjetividade. Eu não sei se você chegou a ler no último livro da coletânea da Academia Barreirense de Letras, o Brincadeiras do Cerrado, o Franco Porto, se não me engano, fez o conto dele é sobre catacaju, né? Justamente, Franco é um amigo querido, e ele até falou assim, ei, eu tenho um livro com o mesmo nome, assim, bora ver o que tem de legal, de similar, se a memória realmente, mas aí acabou que tá me devendo, viu, Porto? Acabou Agora, trazendo assim, essas experiências, assim, para um lado educacional, eu queria que você me falasse assim, de que forma você acha que os professores podem desenvolver práticas que unam, né, essa leitura, essa natureza, com os espaços urbanos, que é onde a maioria das pessoas, né, vivem, assim, nas capitais, por exemplo. Como é que os professores podem fazer isso, assim? Professor extremamente criativo. Ele é mais que criativo, eu brinco e falo que é inventivo. É acima, entendeu? Porque eles conseguem pegar uma inspiração na internet e transformar em outra coisa. É um negócio fantástico. Eu falo porque essa professora mesmo pegou o meu livro e criou um jogo. E eu achei fantástico. A criança era um galho seco com vários cajus, e a criança começava a entender sobre a regionalidade.
Entende? Então, isso é um jogo, é interativo, que a criança escolhe qual caju que ela quer, da cor. Um exemplo. O outro, a gente está falando de caju, mas folhas, a gente pode trabalhar toda a BNCC com texturas, entendeu? Coloração. Eu brinco que uma vez eu dei aula na agronomia, e aí um dia eu fiz uma pergunta, desafio para a galera do primeiro ano, calouro, né? Falei assim, gente, quem responder essa pergunta aqui já não tinha IA ainda não. Aí, quem responder essa pergunta aqui vai ganhar um ponto assim, fácil. Aí perguntei assim, por que não existe planta azul? Esses meninos ficaram. E tinha que escrever um texto pequenininho para justificar. E aí você descobre que não tem planta azul, porque o espectro, a cor azul é um espectro específico. Você tem variação de roxo, azul, azul, azul. Dentro da paleta de cor, tecnicamente não tem, por conta das sobreposições de pigmentos. Então, na escola, você tem plantas, folhas que usadas para o jardim, e você consegue ver numa dinâmica e ver todos os pigmentos existentes nessa planta. Então, tem muita coisa legal para a criança fazer essa leitura de mundo. E entender o valor que aquilo tem, para que a gente, no final das contas, porque quando a gente pensa em natureza, a gente vai pensar nas ODSs, né, em manter essa natureza para gerações futuras. Então, como é que se faz isso? Dando valor na geração atual. Dá aquele valor. A geração de nossos pais e nossos avós brincava com a natureza, com arapuca, baiadeira. Sim. Entendeu? Era brincadeira de caça e pesca. Entendeu? Verdade. Sem restrição, você brincava. E a criança... É engraçado, né? Como isso vai mudando, né? Nas gerações, ali, a forma de nos relacionarmos com a natureza, né? É o valor que aquilo dá. E assim, o que mais interessante... Tem um amigo meu, dentro das palestras que eu dou, e eu acabei virando amigo, uma pessoa que eu conheci, eu falei assim, olha, todo mundo tem um adulto referência, que nos ingressou na natureza. Ou, em um determinado tempo, tem um adulto natureza. E ele, muito cético, olhou para mim e disse, eu não tenho adulto natureza. Eu falei assim, tem um adulto natureza que fez você chegar aqui. Não tenho. Aí ele disse que... Semanas depois, ele mandou mensagem dizendo que eu comi o juízo dele. Tentando ele procurar quem era a pessoa que ele disse que era extremamente urbanoide em Salvador. Tempos depois, ele foi lembrar que a avó dele, quando foi morar com ele em Salvador, não lembro direito a história, mas a avó dele cuidava de um jardim. E aí fez com que ele gostasse da natureza e fosse o profissional que... Olha só. Então, o adulto referência, ele dizer que ele é referência, mas é redundante, mas ele é a pessoa que vai te iniciar, a pessoa que vai te mostrar o valor daquilo. Aí você pergunta, foi você que fez isso com sua filha, com Clarissa? Não, foi minha mãe. Eu tenho certeza que adulto referência lá em casa é a vovó. Olha aí. Entendeu? E normalmente são as vovós que ficam ali assessorando, preenchendo as lacunas, entende? Entendi. Tem um termo aqui, acho que na sua biografia, a ecologia de saberes, né? É uma expressão presente aí no seu trabalho, né? Como ela pode transformar a sala de aula num espaço mais humano e conectado? E eu queria que você falasse sobre esse termo aí, ecologia de saberes. Meu grupo é de ecologia humana, onde o ser humano está ali, não como um ser pensante e atuante, entende? Então, porque quando a gente fala assim, ecologia, você vai pensar de todos os seres vivos de forma geral. Sim. Entendeu? Então, quando você começa a observar que os seres humanos são os agentes e toda aquela perspectiva de modificação do ambiente, aí se fala assim, vamos estudar essa pessoinha. Vamos entender como é que se organiza. Porque tem pesquisadores que dizem que uma crise ambiental é uma crise social.
Então, você tem um problema com relação, de relações, entende? Como é que isso vai interagir e inserir no cotidiano, na escola? Aí a gente começa a dar o valor daquilo. No meu grupo de pesquisa de ecologia humana, a gente trabalha sistemas de valores. Valores, crenças e atitudes para modificação do comportamento ecológico. Então, a minha orientadora trabalhou isso, aí toda a galera do grupo trabalha com isso. E a gente tem instrumentos de aferição, de descobrir, por exemplo, quanto a pessoa se sente inserida na natureza, o que ela entende por natureza. Então, você tem todo um arcabouço teórico e metodológico para justificar. Entendi. E você costuma falar aí sobre o cuidado com a vida, né? Como um princípio educativo, cuidar da vida, cuidar da natureza, né? O que esse cuidado ele representa para você assim, hoje, a importância desse cuidado hoje? Bom, eu trabalho na fiscalização, então eu cuido do ambiente também, entendeu? Então, como profissão, eu trabalho com a fiscalização para fazer o cumprimento do que está na legislação. Sim. Então, já é um cuidado, vamos dizer, funcional. E aí você tem que trazer tudo que está de proibição e de permissão para o cotidiano, para que as pessoas possam entender e saber, e aí, eu faço o quê? Como é que eu faço? O que eu posso, o que eu não posso? Então, esse cuidado é entender realmente como é que isso funciona. Porque, embora a gente tenha diversas... o conteúdo é muito superficial. Então, eu estive cheguei recente de uma viagem que eu estava em aula, e aí as pessoas falam muito pelo achismo. Sim. Eu acho que é assim. E aí, esse eu acho vira lei. Olha, é assim que eles fazem, é assim que acontece. E aí eu perguntei para eles, vocês já fizeram isso alguma vez? Não. Falei, não, então vai lá, descubra qual é a experiência e volta e conta para nós. É porque assim, se eu contar para você como funciona, não vai adiantar. Você tem que viver seu próprio não, ou sua própria experiência, né? Se você não acredita em mim, viva a sua própria experiência. Então, assim, se você acha que não tem adultos referência, vá lá, igual o coleguinha disse, né, o meu amigo, disse, vai viver um adulto referência, descubra. E se você já entende o princípio do que é adulto referência, seja adulto referência para outras pessoas. Seja esse adulto referência, né? Vou dar um exemplo, eu fiquei emocionada. Eu fui na jornada pedagógica, se não me engano, foi Serra Dourada. E aí eu expliquei os princípios da natureza, de cuidado, de como isso, como aquilo, como aquilo. E fiz uma dinâmica com uma árvore, não sei o nome, e não interessava. Eu queria que eles explorassem aquele recurso. E aí a gente começou a brincar e eles tinham que fazer um plano de aula com esse recurso. Acho que eram uns 200 e poucos professores, depois eu até mostro foto para você, que foi super legal. E eles tinham que apresentar de diversas formas. E foi variado. Teve gente que cantou poesia, enfim, foi vários. E aí, o que foi mais emocionante não foi a atividade em si. Foi uma professora falar que quando eu falei o termo adulto referência, ela virou para mim, ela falou para o grupo todo, falou assim, olha, eu tenho a minha adulto referência que me fez eu ser professora hoje. Ela está aqui hoje, é a professora fulana. Ó, até arrepia. É a professora fulana. Aí começaram a conversar. Ó, ela foi isso, 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 isso. Aí a professora fulana levantou. No que a professora fulana levantou, ela disse, olha, muito obrigada. Eu tenho muitos anos de formação, de profissão e etc e tal. Mas eu queria que você... algum dos meus alunos que eu dei aula, tivesse a oportunidade de levantar para eu saber quem está aqui. Cara, foi fantástico.
mais de 20 pessoas suspenderam. Nossa. Então, aí você vê o quanto que é um professor importante. Uhum. E ele não sabe, entende? Ele não sabe do... É verdade. É verdade. Então, é super legal. Eu fiquei super emocionada, muito emocionada. E agora, a gente falou aqui um pouquinho já sobre essa questão de trazer a importância dos livros, né, também para trazer a criança para esse mundo de importância da natureza, para ela entender melhor. Você falou de elementos, né, que você pode trazer elementos da natureza também para essa criança, de certa forma, conhecer e passar a ter um valor sobre aquilo, né? Que mensagem você deixaria assim para educadores, famílias, escritores também, que desejam, de certa forma, promover uma literatura que conecta, né? Que ensina, que traz que nem toda literatura, obviamente, nem tem a obrigação de trazer necessariamente um ensinamento, né? Sim. Mas, como a gente está falando aqui dessa questão da conexão, né? Que mensagem eu deixaria, assim, para essas pessoas que querem fazer algo para, de certa forma, ensinar as pessoas a ler o mundo de uma forma diferente, a ver o mundo de uma forma... Qual o valor que dá as coisas? Não estou falando um valor financeiro. Qual o valor que se dá? Então, por exemplo, quantas vezes você já... Pronto, uma coisa que é cultural nossa. Fitinha do Senhor do Bonfim. Uhum. Ou do Bom Jesus da Lapa. Uhum. Então, se amarra aquilo e aquilo ali vai ficando feio, vai ficando gasto, vai rolando e vai ficando só um fiapinho. E aí, como você deu tanto valor àquilo, porque você fez 3 desejos e está esperando esse ano, você fica esperando, né? Você fica na expectativa, na intenção daquilo se realizar. Você deu tanto valor a uma fitinha e ficou aqui naquela expectativa. Então, é o quanto que a gente dá de valor às coisas, que esse valor vai mudar o comportamento, vai definir o comportamento que você está construindo mais à frente. Entendeu? Entendi. Então, seria, de certa forma, você fazer realmente algo que tenha valor, que você considera como valor. E tanto é simples. Por exemplo, assim, olha, Thay, eu vou te dar esse. Fui lá na Lapa e, poxa, eu vi esse cálice aqui, achei tão a sua cara, tão isso, tão aquilo. Thay, estamos aqui. A gente dá tanto valor que tem gente que nem usa. Sim, com certeza. Fica só lá expondo. E, na verdade, o valor não é isso. Porque, assim, tem coisas que a gente ganha, né, que não é um valor monetário, né? É algo, assim, que não, é até difícil de falar, né? Porque é emoção. Vou dar outro exemplo. Teve um amigo meu que estava com uma blusa, né, surrada, poída, cheia de bolinha. Aí eu olhei para ele e falei assim, ei, posso pedir um favor? Ele disse, pode. Aí ele virou para mim e falou, eu falei assim, ô velho, renova a camisa, né? Aí ele virou para mim e falou assim, essa camisa quem me deu foi meu avô. Meu avô faleceu. Meu avô que me criou. Aí você engoliu. Aí eu disse, mas tem outras formas. Deixa de lado. Coloca em um quadro, expõe. Não tive a oportunidade de completar o raciocínio, porque eu fiquei tão impactada. Você fica, né? Depois é que você vai pensar ali, né? E aí eu falei assim, mas você tem várias outras lembranças do seu avô, não é só isso. Ele disse, mas essa aqui quando eu visto eu fico... Talvez algo que dê confiança, né, para a pessoa vestir aquilo, traz uma confiança. Então, o valor que a gente dá. Quando a gente dá o valor à natureza, a gente vai cuidar dela. E isso para tudo. Pode ser objeto, pode ser pessoas. O valor que eu dou para você, eu vou fazer com que essa amizade ela seja renovada, construída, organizada todos os dias. Por mais que a gente brigue, mas o valor que tem. Entendeu? É verdade. A gente fala em objeto só para dar clareza. Dar mais clareza, realmente. Gisele, e seus projetos futuros, assim? Vamos especificar, né? Em relação, por exemplo, à escrita, você tem projetos de escrita, seus projetos, assim, relacionados a esse trabalho de conexão, né? Em salas de aula. Sim. Depois eu até posso mandar uma foto para você postar na minha... Quem me conhece, frequenta a minha casa, vê que no meu escritório eu tenho uma parede de post-it. Em cima tem a minha tese.
em mapa mental, mas embaixo eu tenho vários post-its, que são as ideias que eu penso e quero construir. Então, eu tenho esboçado mais ou menos uns 10 livros infantis. Nossa. 10 livros infantis com temas diversos. Então, minha filha tem um livro, entendeu? Eu e Fabiana, a gente tem mais 2 livros que a gente quer fazer. O problema é, ela fica ocupada com a demanda dela, eu fico com a minha, principalmente por conta do doutorado. E a gente tem, assim, eu já tenho 5 que já está pronto para ilustração. Ilustração. Como é que tem sido esse processo seu na hora de publicar o livro? Você sentiu dificuldade? Como Menina, eu tenho até uma amiga que é da BL, que é a Nanda, que eu falei assim, a primeira vez que eu queria fazer, eu falei, Nanda, me explica aqui como é que faz. Aí ela falou assim, persevere. Eu não entendi assim, não é perseverar, mas... Ai, beijo, viu, Ananda? É muito difícil você trabalhar com produção independente. Você precisa de contar com boa vontade. Você prospecta várias pessoas e cada um são contratos esquisitos, assim, que parece que você está vendendo sua alma. Então, essa produção, ela precisava ser mais... Eu sei que tem apoios, legislação específica para isso, tá? Mas quando você está começando, você está no escuro. Verdade. Então, aí você tem que ter alguém com referência. Aí eu tinha a Ananda. E a Ananda só virou e falou assim, olha, vai, é ótimo, persevere. Ela não desanimou, mas ela disse, vai com calma. Então, e o processo de produção vai e volta, porque não é só você criar. O processo de criação é o primeiro passo, mas na hora de produzir mesmo, principalmente a ilustração, você tem uma imagem e a autora e a desenhista tem outra imagem. Eu falo que, por exemplo, aqui, ó, pronto, essa imagem aqui, ó, mostrar para vocês. Essa imagem tem algumas variações, mas essa estante é idêntica à infância. É a minha também. E aí eu falei para ela assim, velho, eu coloco uns bibelô nessa estante aí, uns livros. Aí ela disse assim, o que é bibelô, Gisele? Aí eu comecei a procurar na internet. E aí, olha que legal. Entende? Muito bom, show. Então, são os detalhes que de infância, entende? Que não podia mexer, porque não podia quebrar, porque não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo. O seu livro foi todo produção independente, então? Todo produção independente. Aí você escreveu, aí depois você procurou a ilustradora, depois você procurou alguém para diagramar. Então foi um processo longo, né, Gisele? Isso, só para escrever, sentar eu e Fabiana, sentar e organizar, já levou um tempo. E aí a gente vai e volta, mas isso aqui, pronto. Aí chegou na prova, aí a gente começou a escrever, a mandar para a Jaque. E aí a Jaque falava assim, como é que você acha isso aqui? Como é que você imagina isso aqui? A gente começou a discutir, aí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aí na impressão, aí também você vai e faz um boneco, volta. Para depois você ter a produção final. Então toma muito tempo. É o que eu costumo falar aqui a gente já falou aqui, já conversou algumas vezes sobre os tipos de publicação, né? E a publicação independente, ela tem essa questão, primeiro que você tem que ter os contatos para você contratar um ilustrador, para você contratar um diagramador, um revisor, ir para a gráfica, né? Você tem que ter os contatos para você não ir no escuro, né? Para você não contratar um ilustrador que não seja e depois não te apresente um trabalho do jeito que você pensou, né? Além desses contatos, é você que vai estar a todo tempo ali à frente, né? O contato direto com você, com o autor, né? Então tem que ter esse tempo também para estar nessa. E eu acho assim, o que eu descobri, que eu percebi, né? Quando você tem... Eu comprei um livro hoje.
E eu achei, eu queria ver, entrou na minha timeline do Instagram, e eu achei o tema pertinente, comprei. Menino, fiquei fantástica, né? Eu paguei o Pix aqui, 5 minutos, a autora já tinha disponibilizado o livro no meu WhatsApp. E já tinha mandado confirmação de pagamento, confirmação, não sei o que lá, via e-mail. E-book? Mas foi automático. Em 10 minutos, se eu quisesse ler, já estava apta a ler tudo certo. Muito obrigada, quero ver seu comentário, etc. e tal. Essas ferramentas a gente não aprende. Porque isso já é a parte de e-commerce. Então, e você não consegue dominar todo o processo. A etapa de produção, de criação e tal. E quando você domina, você não sai bem. Entende? Porque é um tempo muito que você vai gastar ali, né? Então, assim... Por isso que o escritor ele tem que ponderar muito na hora de publicar, assim, qual vai ser o tipo de publicação que ele vai fazer. E para criança, eu tô tentando ainda, para você ter noção, quando eu queria colocar no Amazon, eu ainda apanhei para botar no Amazon, que é outro nível, formatação, tal. E aí eu pedi um amigo para fazer. E aí o interessante disso aqui é porque a criança, o estímulo é outro, o foco é outro. Então eu ainda estou tentando criar uma outra forma de livro digital, onde a criança, eu abro aqui e criança dá zoom, volta. Mas de forma mais no toque, não no deslizar. Tá. Então é uma ferramenta que eu ainda tenho que aprender, ver como é que tá, como é que não tá. Quem faz. Sabe quem domina, que eu já vi essas técnicas? A Fundação Itaú, a Fundação Bradesco, que disponibiliza vários livros gratuitamente. Sim, e aí quando você abre o e-book ele é interativo. Poxa, como é que faz isso? Como é que ensina os outros autores que mexem com criança a fazer essa dinâmica? Entende? Então tem muita coisa, a gente está sempre... Ferramentas, né? Isso, tem gente que gosta do cheirinho do livro, eu gosto, entendeu? Mas tem gente que quer mais interativo. Já me ligaram, tem um amigo meu que me ligou, você, quando você estiver na versão digital, me avisa que eu quero comprar. Digital. Tem pessoas digital. Meu pai, eu sou suspeita, quem conheceu meu pai tinha 5.000 livros de direito. Olha só. Todos em Formosa do Rio Preto, né? Porque era poeira. Todos eram encapados com plástico. E todo ano a gente trocava os plásticos e colocava outros novos. Nossa. Então você já vem de uma família de leitores aí assíduos, né? Minha mãe era professora, minha mãe foi diretora de escola, dona de escola, diretora de escola. Então eu tenho uma raiz forte. É isso que a gente identificou lá no lançamento, que a cerimonialista ressaltou. Quem não conheceu o Dr. Lousada? Interessante. Muito bom. Não, é bem legal. Então foi bem, bem familiar. E quando você... as bases teóricas da educação diz que quando você tem esse acolhimento, esse gostar, a criança aprende mais. Não é porque você sabe mais, mas é porque você entende e acolhe a criança mais. Entendeu? Os seus próximos livros são relacionados a temas da natureza também ou não? Sim. Todos eles? Tem um que é sobre o amigo imaginário, esse está na minha tese, chama assim Baê, meu amigo perguntão, que ele começa a perguntar sobre o que é, tá? Dando spoiler para você, que caatinga é essa? Que a gente tem caatinga, a gente não conhece aqui. Aí eu fui para Juazeiro, e aí Juazeiro Petrolina, e eu disse assim, gente, eu não, se você me falar assim, isso aqui é da caatinga e tal, umbu, mas umbu tem aqui, mas e aí? Qual é o, né? Aí você fala assim, não, como é que você trabalha com criança? Então, eu tenho vários, por isso que eu estou te falando, tem os post-its, a gente também tem E por que, deixa eu te perguntar, por que você foi para esse foco infantil? Me surgiu aqui agora. Olha só, eu estava no meio ambiente em Riachão, aí meu chefe, o secretário, virou para mim e falou assim, olha, eu queria que você fosse na escola da minha filha, que é no Adventista, fazer uma atividade. Eles me pediram alguém para fazer uma atividade lá. Não sabia como fazer,
peguei e me vesti de mãe natureza. E fui com nada na mão. Você fala, o que eu fui? Eu fui com um papel que a tia Lu, na época, falou assim, o que era a natureza? E aí fui conversar. E essa mãe natureza começou... Gostaram. Pensa uma pessoa de cabelo vermelho, cheio de... Eu lembro que quando eu te conheci, você estava vestida de mãe natureza. Aí depois eu não te conheci mais. Porque você falou, disse que me encontrou aqui, né, recentemente perto. E eu não te conheci, porque você estava vestida de mãe natureza. Então, e aí eu vesti de mãe natureza e esse personagem ficou. Então, a partir desse mãe natureza, ontem, por exemplo, eu e minha filha ficamos um bom tempo dedicada a fazer uma peruca, porque eu não aguento mais pintar o cabelo de vermelho com spray e sair escorrendo de vermelho. Então eu fiz uma peruca, deu uma inovada nesse figurinho. E foi aí que veio essa paixão pelo lado infantil? Assim? Foi. Eu sempre gostei de criança. E aí, tanto é que, só uma curiosidade interessante, eu, na minha tese, eu ia trabalhar com formação de professores. E aí o tema não estava indo. Aí eu lancei o livro, Os Sementes Voadoras. Aí minha orientadora falou assim, olha, se eu tivesse esperado um pouquinho, você podia trabalhar isso na sua tese, mas aí acabou a inovação. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui explicar do livro. E aí ela disse assim, por que você não percebeu que seu brilho no olho é com criança, não é com professor? Aí depois disso eu mudei tudo e fui trabalhar com criança e realmente fluiu, eu soube fazer o que eu queria. Entendi. Aí eu fui brincar, no final das contas, porque a linguagem da criança é a brincadeira, é a ludicidade. Então, é brincar com a criança, com elementos da natureza dentro de saúde. Muito bom. Gisele, quero te agradecer. Né, eu que agradeço. Por você ter tirado esse tempinho aqui para conversar com a gente. Foi realmente uma conversa muito prazerosa, né? E entender também o quanto que a literatura conecta, o tanto que a gente pode trazer, né, de elementos para trazer a criança dentro desse processo educativo ambiental, sobre a natureza. Então isso foi muito interessante, era algo que eu não tinha visto alguém trabalhar assim de forma tão direta como você está fazendo, ao ponto de se vestir de mãe natureza. Né? Então assim, agradeço demais, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. E quando tiver outros livros aí, que você tem esse tanto de livro aí ainda a ser publicado, que você possa também vir aqui compartilhar com a gente sobre esses livros. E antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, se você quiser deixar alguma mensagem para os ouvintes acerca dessa questão que a gente conversou, né, da importância dessa conexão da criança com a natureza e como fazer isso. Eu diria que identifique se você é um adulto referência de alguém. E a partir do momento que identificar, crie o valor das coisas. Porque é isso, porque daquilo, isso é importante por isso é importante por aquilo. Muito bom. Eu achei interessante você falar de ser um adulto referência, que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que lá em casa o meu marido, ele é mais o adulto referência. Por quê? Porque ele cresceu também na roça, então brincando e né, brincando. Sobe em árvore. Caminhar, subir em árvore, chupando manga aqui, caju ali, não sei o que aqui. E hoje quando a gente vai lá pra roça, a casa dos pais deles, então ainda pode fazer muito isso. As crianças ficam muito soltas ali, né? Então ele aproveita e fala sobre como quando ele era criança, leva os meninos onde ele ia, falava, a gente fazia isso, aí tem uma árvore ali, aí bota um negócio lá na árvore. E aí eu percebi que ele é esse adulto referência, e realmente é importante ter essa pessoa referência ali, porque traz a criança para esse lugar, né? Aí eu fiquei pensando aqui, se não tivesse ele, para mim seria mais difícil, né? Você ia criar. De trazer isso. Provavelmente eu iria criar de outras formas, né? Mas eu vejo ele assim de forma mais prática, mas muito bom. Só mais uma coisinha que eu acho interessante. Observe o quanto que está mudando os ambientes. Você vai em vários ambientes agora, fechados, tem sempre uma planta verde. Uma planta verde não, algo verde simbolizando uma planta. Ou quando não, ele é um ambiente totalmente arborizado, sim. Porque dá um acolhimento, você fala... aquela questão, quando você entra em um ambiente que tem planta, concretado, você dá aquela, tipo assim, a sensação, nossa, parece que é diferente, não sei nem explicar, mas traz algo diferente, realmente.
Mas enfim, obrigado, Gisele. E se você chegou até aqui, curta aí, compartilha esse episódio com mais alguém. Aproveite para curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante, passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então a gente pede para curtir, principalmente por isso, né? O motivo principal, né? Para que alcance outras pessoas, principalmente se você entender que esse conteúdo é de valor, e eu acredito que sim. Mas eu agradeço a sua presença até aqui. Eu vou deixar o Instagram da Gisele também aqui na descrição do vídeo, tá? Para você, caso você queira adquirir o livro, você vai lá, conversa com ela, tá bom, Gisele? Obrigada. E agradecer mais uma vez ao Colégio Curso Gauss pelo patrocínio, pelo apoio sempre aqui ao longo de todo esse ano ao podcast Voz Literária. E nos vemos no próximo episódio. Obrigada pelo convite, gente.